CNN. Nós vamos direto a Minas Gerais. Você já vê imagens, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível. Ele vai falar, então, sobre o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir. Eu acredito que tenha sido a primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o meu crime. Crime sem corrupção. Mas vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o ganhador. Eu me recolhi. A transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, 8 de janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, embaixo do braço. Se bem que lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. Lamentamos, e as pessoas que fizeram isso têm que arcar com as suas responsabilidades. No mais, aquelas autoridades, sem citá-las, que vinham ao longo do tempo dizendo que tinha que salvar o Brasil de uma ditadura, que de uma forma ou de outra contribuíram para com aqueles números do TSE. E agora, contribuíram pela minha não elegibilidade, ou seja, estou inelegível. A partir de agora, basicamente a partir de agora, eu peço que essas pessoas, por questão de coerência, procurem o atual presidente da República, Lula, que marcou uma reunião com o Foro de São Paulo. Eu não sei se todos estão presentes, mas que vão brindar com o Ortega, da Nicarágua, que prendeu todos os seus opositores, que prendeu padres, que expulsou freiras e persegue de forma brutal o seu povo. Então vamos brindar lá o Ortega, dada a grande vitória no dia de hoje. Procure também Dias-Canel, de Cuba, que está previsto aqui no Brasil, não sei se veio, mas foi convidado pelo atual mandatário. E essas pessoas, vão aí brindar com o Dias-Canel. Afinal de contas, Cuba é uma democracia, segundo eles. Também o Maduro, eu como presidente, estive em Roraima, vendo lá a chegada dos venezuelanos, em média 600 por dia. Pessoas que há anos fogem da miséria, da violência, da morte e da ditadura praticada lá atrás por Chaves e depois por Maduro. Vão se confraternizar com Maduro. É esse exemplo de democracia que as pessoas levaram ao dia de hoje. E uma coisa muito importante, que eu não quero criticar a imprensa, mas a imprensa não tomou conhecimento do inquérito que foi aberto a mando da senhora Rosa Weber, então presidente do TSE, nos primeiros dias de novembro de 2018. E eu fui julgado pela reunião com os embaixadores e por ter comentado esse decreto. Lamentavelmente, nossa imprensa não se preocupou em tomar conhecimento que decreto é esse. Decreto não, inquérito. E deixar bem claro, o inquérito não foi concluído ainda. Então eu fui julgado por um inquérito que está há 5 anos para apurar possíveis irregularidades na eleição de 2018. Por que está fechado até hoje? Por que esse inquérito não foi concluído até hoje? Eu não posso ser julgado por algo que ainda não existe. As eleições de 2018 foram seguras ou não? Por que esse inquérito não foi concluído pela Polícia Federal? Que era um inquérito sem classificação sigilosa. Também fui julgado pelos atos de 8 de janeiro. Qual a minha participação nesses atos? Quem perdeu com aquilo? Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros. No inquérito inicial lá atrás, que foi impetrado pelo PDT,
na figura de Carlos Lupe, atualmente ele é também ministro de Lula, e me acusou do quê? De lutar pelo voto impresso. Só que Carlos Lupe, há aproximadamente 2 anos, deu uma declaração dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a corrupção não, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou. Quando me acusa de querer transparência em eleições, no caso do voto impresso, deixe bem claro. Em 2017, Fernando Mitre estava na Band e perguntou qual projeto você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado seu. Eu falei, o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado o voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto e depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei, como existe hoje no Paraguai. Qual país do mundo adota isso? Eu fui condenado no dia de hoje, por um direito meu de parlamentar lá atrás, defender os projetos que porventura tenha apresentado. Mais ainda, em 99, Zé Dirceu apresentou um projeto de lei nessa mesma linha, nessa mesma direção, e pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa, José Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. Isso é crime, abuso de poder político por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. E, curiosamente, né, para não querer encher a bola do Zé Dirceu, tão logo acabaram as eleições de 2002. Naquele ano, algumas sessões no Brasil, ou muitas, no voto impresso, começou a se desinteressar pela possibilidade do voto impresso. E o PT hoje confia 100% nesse processo eleitoral. Você querer acrescentar camadas de segurança é crime na questão eleitoral. Me tirar de combate como Ortega, convidado aqui para o Folha de São Paulo, talvez esteja aqui em Brasília hoje, né? Onde o Ortega prendeu todos os seus opositores. Lá na Nicarágua precisa ter mais eleição por aclamação, o Ortega vai continuar sendo ditador. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação. Abuso, atos antidemocráticos. Soa alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos. Qual foi o ato antidemocrático dela? Segundo o pessoal que voltou ao poder, né, quando a Janine ela não disputou a eleição, mas a oposição ganhou, porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses, convocado eleições gerais. Estamos no caminho uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado numa ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, ou poderiam, por aclamação, tá? Lá no TSE, continuar o mandato do Lula, afinal de contas, era um grande democrata. Um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por 9 juízes, 3 instâncias, tirado da cadeia para disputar a presidência, e um massacre em cima de mim, por parte de algum setor da sociedade, e também um Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto.
Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim, hoje se que foi uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição com muito gosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, né? Espero que tentarem matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Dei uma facada na barriga e hoje dei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Bolsonaro. Tem adjetivo para responder. Abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do PSDB chapa. Ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos de delatores para a questão da Lava Jato, tá, não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de 4 anos, foi o quê? Mesmo com pandemia, com uma guerra, uma crise hídrica em 21, e pegando o Brasil com os números melhores do que recebi em 2019. Tanta coisa feita pelo nosso governo, respeitando a todos. Inclusive, vocês nunca viram uma só proposta minha para censurar a imprensa. E hoje temos a proposta lá dentro do parlamento e gente de outro poder vai lá o tempo todo para tentar aprovar essa proposta. E pasmem, busque a minha medida provisória, a última que foi devolvida pelo Senado Federal, onde eu falava sobre liberdade de expressão. Copiei dispositivos da Constituição, copiei artigos da Constituição e é risível, foi devolvido. O que eu sempre exigi? O cumprimento da Constituição. Você combate a desinformação, sei lá o que for, fake news, com mais liberdade e não com censura. Quem é que vai censurar? Só vemos páginas da direita censuradas. Agora, em cima da Jovem Pan, quem eles não gostam, censuram. Pressionam o dono de jornais para demitir aquele profissional. Isso não é democracia, não existe democracia sem liberdade de expressão. Volto no inquérito 2018. A imprensa veja aquele 4 páginas que interessa. Se bem que depois que eu divulguei, passou a ter uma classificação sigilosa. Mas repito, fui condenado em cima do decreto que não foi concluído ainda pela Polícia Federal. 8 de janeiro também não foi concluído ainda. Estamos cada vez mais vendo coisas que aconteceram de 8 de janeiro que bem demonstra que não foi de gente dito da direita e nem do acampamento, como mesmo disse o senhor José Múcio, ministro da Defesa, onde ele disse que não houve uma figura central naquele episódio e não foi o pessoal que estava acampado que fez o quebra-quebra. Olha o que aconteceu sobre o 2 de dezembro, onde tivemos aquele quebra-quebra lá na região da sede da Polícia Federal, entrou-se com o requerimento para pedir os nomes de quem estava sendo hospedado em hotéis de Brasília. Que de lá, segundo depoimento de um coronel da Polícia Militar do DF, aquela trama de foi feita em hotéis. E o comissão rejeitou buscar o nome de quem estava hospedado naqueles hotéis em Brasília. Parabéns à TV CNN, tá, que mostrou as imagens lá do general G. Dias, se confraternizando praticamente com os invasores, que mostrou a imagem de um colega de vocês, né, que eu respeito, mas que estava lá dentro, da Reuters, tirando fotografia armada. Essa imagem
imagem lá atrás daquele magrinho lá, derrubando o relógio com a camisa, com a minha estampa, é só bater o palmo, pegamos. Agora estamos vendo que foi realmente uma grande, pelo que tudo indica, uma grande armação, tudo aquilo lá. Então acho que o Brasil fica de luto, alguém vai soltar fogos, obviamente, né? Vai entrar em campo para ganhar quase que por WO em 26, mas isso não é democracia. Ô Bolsonaro, contraditório não existe. diante vai recorrer da decisão? Sucessor do senhor, Olha, é questão de recurso, não. Eu vou conversar com os advogados, o placar parece que está 4-1 até agora, deve fechar em 6-1 ou 5-2. Eu vou ver o que o advogado tinha a dizer sobre isso. Ah, meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Quem seria o seu sucessor, Bolsonaro? Eleições. Estamos aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, o Domingos Sávio, o presidente. E a gente vai continuar trabalhando. Estou morto. Vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos na educação das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim, ela existia, mas não tinha forma. Ela começou a ganhar materialidade. Hoje, o pessoal sabe o que é o Supremo, o que é o Congresso, o que é o Poder Executivo, o que é o TCU, o que é o STJ, sabe discutir eleições, sabe o que é Bolsa de Valores, né? Sabe o que é respeito, sabe o que é o legítimo direito à defesa, começa a cada vez mais entender o que é a propriedade privada, que esse governo aqui, cada vez mais vem tomando medidas para suprimi-la, tá? Sabe o que é essa reforma tributária, que entre outras coisas ali, querem botar no meio dela o imposto sobre uma taxação sobre herança, querem agora que lá dentro crie um imposto seletivo, onde os petralhas vão decidir o que é bom ou não para a sua saúde, né? E vão taxar ou não refrigerante e outras coisas que tem açúcar. Também a questão do meio ambiente, a petralhada agora, o que eles acham que é bom para o mundo, quem diria, né? Um mundinho desses caras aí vai ser taxado também, como com toda certeza a carne bovina, tendo em vista aí os gases desses animais que soltam aí no campo. Ou seja, comigo tivemos diminuição de carga tributária, mais de 4 mil produtos reduzir e 1/3 o IPI, muita coisa importada, zeramos a taxa de importação, tá? Outras coisas, diminuímos também os impostos no Brasil, como nós zeramos impostos federais, do gás de cozinha, do diesel, do álcool e da gasolina, juntamente com o parlamento brasileiro, e mês a mês nós passamos a arrecadar mais. Ou seja, demonstramos que a curva de Laffer tinha ficado lá para trás. E com uma equipe competente de ministros, de orgulhar a grande maioria dos brasileiros, nós vencemos os obstáculos. Compare os meus 23 ministros com esses 37 que estão aí. Quantidade, não qualidade. É uma vergonha a grande parte desses ministros que estão ocupando aí a esplanada em Brasília, a não ser nos envergonhar com as suas ações. Bem como o próprio Lula nos envergonha o tempo todo, cada vez que sai do Brasil. O problema não é quando ele sai, é quando ele volta para cá.